rubro-negros, estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o duelo entre Corinthians e Flamengo, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo deve ir com força máxima? Nossas escalações e palpites? Bem-vinda, Mariana. Qual é a expectativa para o jogo entre Corinthians e Flamengo? Bom, a minha expectativa é que seja um jogo equilibrado, porque o Flamengo pode poupar alguns jogadores e isso obviamente faz com que o duelo acabe ficando mais parecido. O Flamengo, que na minha opinião é mais time do que o time do Corinthians. O Flamengo provavelmente terá alguns problemas, já que deve poupar alguns jogadores. O time do Corinthians já tem alguns problemas de jogadores que estão fora da partida. Mas a minha expectativa é que seja um jogo complicado para o Flamengo, principalmente porque o Flamengo estará jogando fora de casa. Por mais que os números do Flamengo como visitante contra a equipe do Corinthians sejam muito bons nas últimas temporadas, acredito eu que o Flamengo não terá vida fácil em São Paulo. Acho que o Flamengo com certeza terá um adversário pela frente que tem um estilo de jogo diferente da maioria dos times do futebol brasileiro. O time do Corinthians no momento atua com uma linha de 3 zagueiros. Isso obviamente acaba dificultando principalmente o time do Flamengo, que geralmente atua com apenas um atacante. Isso faz com que tenha um jogador a menos dentro da área na disputa. Mas acredito eu que vai ser um jogo complicado, um jogo difícil, onde o Flamengo vai precisar coletivamente estar num bom dia, além obviamente do individual, para poder vencer a equipe do Corinthians, principalmente porque, na minha opinião, passa muito mais pelo Flamengo estar mais cansado, pelo Flamengo poder poupar jogadores, do que em relação ao Corinthians. Se o Flamengo estivesse descansado, se o Flamengo tivesse todo mundo à disposição 100% fisicamente, acredito eu que o Flamengo venceria a partida até com uma certa tranquilidade. Mas como o jogo será fora de casa e tem todas essas questões no qual eu citei, eu acho que vai ser um jogo difícil. Realmente não sei o que esperar dessa partida entre Corinthians e Flamengo. O Flamengo deve tentar jogar no seu estilo, mas com tantas mudanças na equipe titular, caso ocorra, aí eu acho que o Flamengo já vai ter muita dificuldade de conseguir jogar o seu futebol, de ter a posse da bola muito tempo no decorrer da partida. Acho que pode ficar uma partida mais parecida que foi com o Clássico contra o Vasco, um jogo em que o Vasco teve alguns momentos da posse da bola, o Flamengo teve, as equipes tiveram chances. Acho que é um jogo bem mais equilibrado. Se o Flamengo tivesse com o seu time titular, acho que o Flamengo teria grande chance de vencer o Corinthians, ainda mais o Corinthians, que deve ter alguns desfalques importantes, de jogadores bem importantes do time do Corinthians. É um jogo que o Flamengo precisa vencer depois dos empates ruins contra o Vasco e contra o Grêmio no Maracanã. Mas assim, eu não sei o que esperar dessa partida. Acho que é uma partida que o Flamengo pode vencer, mas eu acho que esse é o tipo da partida que, se o Flamengo não fizer um bom jogo coletivamente, eu consigo ver o Corinthians vencendo o Flamengo. Espero que o Flamengo me surpreenda e vença, mas eu não ficarei nem um pouco surpresa se o Flamengo não vencer o Corinthians com tantas mudanças no time titular. Flamengo deve ir com força máxima? Bom, na minha opinião, sim. O Flamengo deve e tem que ir com força máxima. O Flamengo já poupou jogadores importantes no outro final de semana, no Clássico contra o Vasco. E por mais que sim, o Flamengo venha de um jogo muito complicado contra a equipe do Estudiantes, tanto fisicamente quanto mentalmente, o Flamengo tem sim que focar agora 100% no Campeonato Brasileiro. As próximas rodadas vão ser muito complicadas, então o Flamengo precisa pontuar o máximo possível. É um jogo fora de casa, é um jogo num estádio complicado. O Flamengo não deveria poupar jogadores, no máximo um ou outro jogador. Eu mesmo descansaria, por exemplo, o Léo Ortiz e o Saul, mas do resto, se depender de mim, vai todo mundo titular. Bom, acho que o Flamengo deve ir com quase toda a sua força máxima. Acho que o Flamengo poderia ali poupar, o caso, Saul, Gonzalo Plata e o Léo Ortiz, que são jogadores que estão jogando uma sequência de jogos bem grande e sendo quase sempre titulares. Então, assim, são 3 jogadores que eu acho que deveriam sim ser poupados, até porque quem deve entrar no lugar deles também são jogadores de muita qualidade, e aí deve conseguir manter o bom nível do time titular do Flamengo. Mas assim, eu acho que o Flamengo deve manter boa parte do seu time titular, e o Flamengo já poupou os jogadores contra o Vasco no último final de semana. Então, assim, não acho que é o ideal voltar a poupar. Eu sei que tem as questões físicas e tais, mas assim, acho que o Flamengo deveria ir com quase toda a sua força máxima, porque o Flamengo precisa vencer o Corinthians depois das últimas partidas que o Flamengo perdeu pontos no Campeonato Brasileiro. Então, assim, acho que o Flamengo deveria ir com quase toda a sua força máxima. A minha escalação seria Rossi no gol, na lateral direita Varela, na lateral esquerda Alexandro, na dupla de zagueiro Danilo e Léo Pereira, na dupla de volantes Jorginho e De La Cruz,
Na ponta direita, Gonzalo Plata. Na ponta esquerda, Samuel Lino, de camisa 10 de Arrascaeta. E de centroavante, Pedro. Eu pouparia apenas o Léo Ortiz e o Saul. O Danilo eu acho que merece uma oportunidade, até porque o Léo Ortiz vem de uma sequência de jogos, então eu descansaria ele com certeza. Então o Danilo começaria ao lado do Léo Pereira. No meio de campo eu descansaria o Saul. Acho que o Saul vem de uma sequência de jogos gigantesca e com certeza é um jogador que precisa de descanso para evitar qualquer tipo de lesão. Mas o resto é o time titular e é o time que eu espero que possa entrar em campo e seja bom o suficiente para poder conseguir conquistar 3 pontos contra a equipe do Corinthians. Eu sei que os jogadores podem estar um pouco mais cansados, no entanto, acredito eu que esses jogadores podem sim fazer 60, 65 minutos de um bom futebol. E aí sim, quando o Felipe Luiz decidir fazer modificações, 5 trocas, ele pode fazer 5 mudanças no time principal. Bom, a minha escalação seria Rossi no gol. Na lateral direita, Varela. A dupla de zaga seria Danilo e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandro. A dupla de volante seria Jorginho e De La Cruz. De camisa 10, de Arrascaeta. De ponta direita, Luiz Araújo. De ponta esquerda, Samuel Lino. E de centroavante, Pedro. Alguns jogadores do Flamengo já foram poupados no confronto contra o Vasco, então na minha visão o Flamengo precisa ir com quase a sua força máxima nesse confronto. Os únicos jogadores que eu mudaria do time titular seria Danilo no lugar do Léo Ortiz, De La Cruz no lugar do Saul e Luiz Araújo no lugar do Gonzalo Plata. Acho que seria um bom time titular do Flamengo. Luiz Araújo, que já foi titular por muito tempo no Flamengo, hoje não tem sido titular, mas ele já foi titular. É um jogador que é muito importante em lance de bola parada, é um jogador que cobra muito bem faltas e escanteio, também tem boa finalização de fora da área. Ultimamente não tem jogado tão bem, ainda assim é um jogador muito importante para o time e elenco do Flamengo. De La Cruz, que não enfrentou nem o Estudiantes na Argentina e nem o Vasco. Acho que é uma partida que ele pode voltar e formaria uma boa dupla de volante com o Jorginho. Acho que seria uma dupla de volante bem interessante ali no meio de campo do Flamengo. E na defesa, Danilo ao lado do Léo Pereira. Acho que também seria uma boa dupla de zaga ali, Danilo e Léo Pereira, um destro e outro canhoto. E eu acho que seria basicamente esse time. Palpites. Bom, meu palpite é 1-1 Flamengo e Corinthians. Eu acho que o cansaço do Flamengo, tanto físico quanto mental, vai acabar fazendo diferença para esse duelo, então meu palpite é empate. Bom, meu palpite também é Corinthians 1, Flamengo 1. Eu também acho que se o Flamengo fizer muitas mudanças no time titular, e é o mais provável que aconteça, acho que o Flamengo vai sim ter um jogo bem difícil e acho que o Flamengo não vai conseguir vencer o Corinthians fora de casa, então meu palpite também é empate 1-1. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.